Dando sequência ao nosso trabalho, aquele primeiro vídeo que a gente trabalhou foi sobre origem e domesticação, né? O início das raças, e aqui nós vamos falar sobre mordedura, que é um assunto que trata da oclusão, né? Como é que os dentes se encaixam, né? Como que maxilar e mandíbula se encaixam, tá bom? Isso é fundamental porque cada raça vai ter uma descrição no padrão específica para esse item aí, tá bom? Então, qual é o objetivo? Morder e morder, tá bom? Então, quando os padrões tratam da mordedura, é porque ela tem uma utilidade prática na função deles, né? Na maioria dos casos. Então, esse morder e morder aí faz parte das brincadeiras dos cães também, né? Do dia a dia. Aí vocês têm um Karelian Bear Dog e um Shikoku, né? Brincando, tá? Exercitando o morder recreativo, nesse caso. Bom, a boca do cão é uma máquina de morder, né? Então ela pode ser usada para o benefício humano, né? Ou pode causar problemas, né? Se o cão for mal educado ou mal treinado, né? Então, uma coisa que é feita para o benefício humano pode ser um problema, né? Então depende de quem manipula, de quem treina, de quem educa o cão. A pergunta é mandíbula, né? Então eu vejo o pessoal falando mandíbula superior, maxilar inferior. Essa terminologia não vou entrar no assunto porque eu não sou dentista nem veterinário, mas na anatomia para juízes, né? O que conta aí é maxilar como a parte superior, né? Aqui da mordedura, e mandíbula é só a parte de baixo, tá bom? Como está escrito aqui, só embaixo. A mandíbula então é embaixo, tá bom? Todos esses ossos aqui, quando a gente lê um padrão, eles podem aparecer na descrição da raça, né? Então, principalmente aqui o frontal, né? Aparece bastante. Arco zigomático, né? Que é esse arco que forma aqui, ósseo, né? Parietal, temporal, occipital, em algumas raças é pronunciado, em outras não aparece, tá bom? Então, tudo isso daí faz parte da nomenclatura que os padrões vão utilizar. Como é que é composta a dentição do cão, né? Então, o cão tem 20 dentes no maxilar e 22 na mandíbula, tá? Aqui é um corte, como se a gente cortasse o crânio no meio, né? A metade do lado esquerdo aqui. Olha lá, em cima, no maxilar vão ter dois molares atrás, né? Menores. Um terceiro molar, que é na nomenclatura brasileira chamado de carniceiro, né? É, ele é o esmagador, é o triturador, é com ele que o cachorro moe o osso, por exemplo, né? Pré-molares, né? Que são dentes de apresamento para ajudar a segurar. Canino, aqui um, e três incisivos laterais aqui. Embaixo é igual, né? Três, mais um canino, quatro premolares, né? O carniceiro aqui e que compõem esses três molares aqui do fundo, né? Para algumas raças a falta do premolar um é gravíssima, outras têm alguma tolerância, tá? Mas aí cada padrão é uma história diferente, né? Não tem como a gente discutir tudo ao mesmo tempo aqui. Olhando a mordedura de frente, a gente vai ter é, 6 incisivos em cima e 6 embaixo. O ser humano tem 4. Tá? Então, eles são melhor equipados aí do que a gente. E os dentes caninos, né? Que são os perfuradores, né? A ideia do canino, desse quarteto aqui de caninos, é furar, né? E a ideia dos incisivos é cortar. Né? Eles são dentes cortadores. Tá? Com a evolução das raças e o trabalho humano se formaram tipos de crânio diferentes que levam a mordeduras diferentes, né? Então os três crânios básicos que existem são o braquicefálico, que é o encurtamento do focinho, né? Variável de raça para raça. No caso do mesocéfalo, né?
é um focinho mais alongado, mas nem tanto, né? A maioria das raças está aqui, é mesocéfalo, né? E o dolicocéfalo, que é um focinho mais alongado, né? Como no caso do borzoi, do collie, né? Tá bom? Então, só para ter uma ideia. A base maxilar, né? O osso maxilar, diminui de tamanho aqui, ó. Depende do formato de crânio, tá bom? O mesmo acontece com a mandíbula. Aqui nós temos o lobo embaixo, que é o original, o ancestral dos cães, né? E o que a mão do homem produziu, né? Com a seleção artificial. Então aqui tem o crânio do Bernese e do pastor alemão, né? Aí em cima o do Collie, do São Bernardo e do Bull Terrier, né? E outros que foram bastante modificados com encurtamento, né? Do maxilar e da mandíbula, como o Chihuahua, o Dog francês, né? E o Pug, tá bom? Então a partir dessa peça original, a seleção humana fez suas modificações aí. Aqui eu queria mostrar as oclusões, né? Ou seja, como que os dois se encaixam, né? Maxilar e mandíbula. Quando acontece o encaixe em torquês, aqui, o que vai acontecer é que os dentes, os incisivos, né, vão ficar ponta com ponta aqui, tá bom? Formando como se fosse uma torquês, um tipo de alicate, né? No caso B, prognata superior, né? Prognata superior é indesejável em todas as raças, né? Na maioria delas é motivo de desqualificação ou falta grave, tá? Porque é um tipo de mordedura inútil para o trabalho ou dificultadora, né? Quando é prognata superior, não tem encaixe entre os incisivos, né? Os de cima sobrepassam, tá? O prognata inferior, que é a mandíbula se projetar um pouco para frente, do maxilar, né? É exigido e obrigatório em algumas raças, mas eliminatório em outras. Aí depende do que a gente está estudando, qual é a raça que está sendo estudada, tá bom? Então, embaixo aqui a gente vê o tesoura, que é o encaixe mais típico, vai acontecer na maioria das raças. A tesoura invertida, em que acontece o encaixe, mas os dentes da frente, de baixo, né, da mandíbula ficam para frente. É raríssimo. No Lhasa apis, por exemplo, esse tipo de mordedura é aceitável. O prognata inferior que a gente já viu e superior. Vamos em frente. Então, a oclusão mais comum, né? O que mais vocês vão ver ao estudar padrões ou observar nos cães aí no dia a dia, né? É que a mordedura acontece em tesoura, né? Então, ou seja, os dentes do maxilar ficam um pouquinho adiante, né? Mas se encaixam perfeitamente com os de baixo, né? A gente sempre vê a mordedura nos incisivos, tá bom? A base é o incisivo. Aqui tem um exemplo de tesoura, né? Que já pode ser vista num filhotinho de Rottweiler aqui, ó. Dá pra ver o encaixe aqui perfeito, ó. Os dentes de cima se sobrepondo aos de baixo, sem deixar um vão aí, né? Um espaço. Tá? Uma tesoura típica aqui nessa arcada, né? Desse crânio de pastor alemão. Também dá pra ver, ó, a encaixe é perfeito. Tá? O mesmo ocorre aqui com o mastim tibetano, né? E que é um cão que tem uma mordedura de muita potência, né? Então, aqui mesmo assim, ó, uma tesoura perfeita, né? E essas mordeduras aí, né, facilitam o trabalho. A maioria dos cães pastores, né, tem mordedura em tesoura e eles exercem o famoso beliscão, né? Eles dão uma mordida, não uma mordida para machucar ou lesionar ou danificar, mas uma mordida para convencer o rebanho a andar ou desempacar ou ir numa certa direção quando eles estão persistentes em não ir, né? Então a mordida é um alerta e o rebanho aprende a respeitar isso. Nos casos dos cães de guarda, de proteção, a exigência é que eles mordam forte, né? Porque a ideia é impedir a ação de algum criminoso ou alguém mal intencionado. Ao contrário, nos retrievers,
o que se exige é que a mordida deles seja suave, porque eles são recuperadores de caça, né? Eles pegam animais que foram abatidos. Então, se eles mordem com força, eles arrebentam toda a caça e o objetivo da caça é comer, né? Então, um fazão, como aí na ilustração, todo despedaçado, não seria legal, né? Aqui queria mostrar um treinamento básico, né? Com retriever. Tá? Observa que eles têm que ter paciência, né? O retriever, todos. Tem que ser obedientes, atentos, né? E não podem ser barulhentos de nenhuma hipótese, né? Quando eu vejo aqueles labradores latidores, isso é uma aberração para o padrão, né? Então o objetivo do retriever é esse aí, ó. Recuperar uma caça que foi abatida. Esse exemplar tem treinamento, ó. Ele ainda não faz todo o trabalho com perfeição, né? Mas ele já faz o 90% da coisa. Ele vai buscar sob comando, né? E a ideia é que o retriever vai buscar a caça onde ela cair, dentro d'água, dentro de um lago congelado, no meio do espinheiro, tá? Ele tem que ser obstinado, tem que ser obcecado, né? Para recuperar a caça. Outro tipo de oclusão é o torquês, né? Ela faz uma pinça mesmo, né? Os cães que são usados para matar, por exemplo, ratos e alguns tipos de caça, eles podem se favorecer da mordedura em torquês porque o efeito dela é muito mais letal do que em tesoura, né? Ele é mais eficiente, vamos dizer assim, para matar mesmo, né? Por exemplo, um Border Terrier, né, o padrão prefere que ele tenha mordedura em tesoura, mas é aceitável que ele tenha em torquês, porque na verdade vai acabar ajudando ele a realizar o trabalho dele na desratização, né? Um dogo argentino também pode ter em torquês, é aceitável, né? Porque ele é um cão usado para caça de javali, então é importante morder, né, com força, né? O prognato superior é sempre uma oclusão problemática, né? Que nenhum padrão quer, tá? E a maioria desqualifica. E um cão com prognatismo superior não deve ser usado para reprodução, tá? Em praticamente nenhuma hipótese. Depois vem o prognato inferior, né? A maioria das raças que tem o prognatismo inferior são raças usadas para segurar, né? Prender o que foi mordido, né? Não para matá-lo, mas para segurá-lo, né? Por exemplo, o que os bulldogs antigos faziam, né? Segurando um touro, por exemplo, pelo focinho, né? A ideia não era esmagar o focinho do touro ou matar o touro, mas sim só conter o touro segurando ali, né? Raças descendentes do bulldog aí, né, tem o típico prognatismo inferior, que nesse caso é obrigatório, tá? O padrão exige que o cão tenha esse prognatismo mesmo. Mesma coisa com o bull mastiff, dá pra ver, né? A mandíbula se projetando à frente do maxilar, né? Então uma outra coisa que pode ocorrer é a chamada má oclusão, né? Os dentes não se encaixam com perfeição. Uma mordedura cruzada ou uma má formação faz com que parte dos dentes se encaixe, parte não encaixe, né? Então a oclusão, o encaixe é diferente, né? Aqui tem um exemplo de má oclusão num Clumber Spaniel, né? O encaixe aqui não é perfeito, dá pra ver, né? Para verificar tudo isso é obrigação do juiz, quando faz a análise de cada exemplar numa exposição, olhar os dentes, né? É fundamental, tá bom? Porque como muitos padrões, a maioria dos padrões dá um destaque especial para a dentição, é fundamental olhar a mordedura, né? Além de ver o tipo da mordedura, ele também tem que ver se existe falta dentária, né? É importante isso. Em algumas raças, a falta dentária nem é mencionada no padrão, né? Mas em algumas ela é quesito de eliminação, né? Então aí depende de qual raça o juiz está julgando e ele tem que ter a responsabilidade de saber, né, o que cada uma pede.
Aqui um exemplo de trabalho humano, da mão humana, né? Mostrando o crânio do Bull Terrier, que tem formato oval, né? De ovo, né? E ó, ele é diferente de todos os outros crânios de cães, né? Dá pra ver aqui no desenho. O animal vivo e o crânio, né? Como é que fica o formato, que é essa curvatura. Bom, algumas raças têm que ter aquele potencial de presa, né? Capacidade de segurar com força, tá? Sem largar, né? Então vocês já devem ter visto vários aí, pitbulls pendurados no pneu. Aqui é um bull terrier, mas poderia ser um pitbull, poderia ser um bulldog americano, um bulldog inglês, né? Fazendo esse mesmo tipo de coisa. Aqui é a responsabilidade, né? O treino, trabalhando para que o cachorro morda ou largue sob comando, né? Esse cão aí é um Beauceron, uma raça francesa de pastor, né? Bastante usada na proteção pessoal, né? Pode ver que nesse treino aqui ele fica em alerta, né? Quando o dono está passando por algum local que exige atenção, ele faz essa proteção. Só essa proteção já é intimidadora, né? Eu acredito que a pessoa ia pensar duas vezes antes de chegar no dono dele. Mas se necessário, né, ele vai morder. Então aí ele está em começo de treinamento, né? Um exemplar jovem. Então ele é treinado para morder, derrubar o cidadão, né? Aí o cara tá todo protegido, mas alguém que tomar uma mordida dessa na perna vai pro chão. E aí o comando para ele largar. Vamos supor que mordeu a pessoa errada, né? Ou que é necessário parar o ataque, né? Ele tem que obedecer imediatamente. Então, nessa primeira fase de treinamento aí, esse companheiro aí está aprovado. A potência da mordida é variável, né? De acordo com a raça. Aí tem o Pitbull, que tem uma mordida muito forte, né? Eu não acredito muito nessas escalas de força de mordedura, né? Me parece meio lorota de internet, né? Mas assim, claro que a gente sabe que algumas raças mordem bem mais forte que as outras, né? Porque a própria constituição da mandíbula e maxilar e musculatura deles são diferenciadas, né? E aqui uma coisa básica que muita gente fica assustada e tal, o filhote machuca muito a gente quando morde, porque ele tem esses dentinhos de leite, né? Eles são muito finos, né? Então, quase todo mundo que tem um filhote acaba se machucando algum dia nas brincadeiras, né? Mas é normal. O que a gente tem que fazer desde pequeno é punir quando ele exagera na força da mordida na brincadeira, mas deixar ele morder de leve faz parte do aprendizado, tá? Então é isso, pessoal. Dessa parte de mordedura, espero que vocês tenham tido uma noção, né, de como é que ela funciona. E vamos seguindo adiante aí com o nosso trabalho.